Oi, gente, sim, vocês já sabem que eu estou gravando assim de qualquer jeito, não tô com o cenário ideal, não tô com o cenário lindo e maravilhoso, não estou com cabelo sedoso, nem com o look ideal. Então essa é a Fernanda Rocha, uma mulher de 42 anos que está reiniciando a vida e que decidiu enfrentar um desafio que é de falar para a câmera e de publicar o que for gravar para esta câmera aqui. Que por enquanto eu tô gravando na câmera do notebook e nesse início eu não tô procurando perfeição não. Tá indo assim de qualquer jeito, depois eu espero sim, tem planos em breve de melhorar o cenário, de melhorar um pouquinho as coisas. Mas por enquanto, para começar esse projeto, vai ser assim, mesmo look, para aproveitar, quando eu paro o vídeo, eu gravo vários ao mesmo tempo, então vai o mesmo look, vai o mesmo ambiente, que acredito que a mensagem seja importante, né? Mas vamos parar de enrolar, né, que já deu 1 minuto. Então, vamos começar com o tema de hoje, que se você não assistiu os vídeos anteriores e se você quer entender o que eu estou falando, recomendo assistir. No vídeo anterior, eu falei sobre a palavra recomeço, o significado da palavra recomeço na minha vida. E nesse vídeo, como eu comentei que eu ia fazer, eu vou falar o que eu fiz de diferente dessa vez. Então vamos começar logo para o vídeo também não ficar muito longo, né? Gente, no vídeo anterior, eu comentei muito sobre a palavra recomeço, o significado dela, e principalmente o significado para mim. E eu falei que dessa vez, sim, eu estou começando uma nova fase diferente. Mas quantos de nós já não prometeu para si mesmo, dizendo: agora vai ser diferente, esse ano vai ser diferente, agora vai ser diferente? E por que eu estou batendo na tecla que o meu diferente desse ano está sendo diferente? Pois é. O meu diferente desse ano tá sendo diferente porque dessa vez, pela primeira vez na vida, eu fiz algumas coisas que eu não fiz nas outras vezes, que eu prometi para mim mesma, prometi para o mundo, que tudo ia mudar na minha vida, que tudo ia ser diferente. O que eu fiz de diferente? Então vamos ao primeiro ponto. Primeira coisa que eu fiz foi aceitar o que estava acontecendo comigo. Como assim? Muitas vezes a gente quer começar uma fase nova, só que a gente quer botar para debaixo do tapete todas as coisas ruins que estão acontecendo com a gente. A gente não quer enfrentar uma situação financeira que não tá legal, a gente não quer enfrentar as dívidas que a gente tem, a gente não quer enfrentar aquela briga, aquela situação mal resolvida com o melhor amigo, com a melhor amiga. E eu fazia isso também, eu fugia dessas coisas, botava tudo debaixo do tapete, escondia, assim, não, agora eu vou começar plena, linda, maravilhosa, sem problemas nenhum. Só que tinha problemas, tinha situações mal resolvidas e que eu escondia de mim mesma. Dessa vez, o que eu fiz de diferente? Eu encarei. Ano passado, 2022, no caso, aconteceram algumas coisas na minha vida pessoal que me abalaram bastante. E eu enfrentei isso. No início essas coisas me incomodaram, me deixaram muito triste, mas mais pro final do ano eu comecei a entender que essas coisas tinham que acontecer. E eu vi que eram situações, foi com 2 pessoas especificamente, com 2 pessoas que, enfim, eram meus melhores amigos e que acabaram se afastando, eu não vou entrar em detalhes, mas foi uma situação em que foi complicada para mim. Eu não vou entrar em detalhes em respeito a mim, em respeito a essas pessoas. Mas assim, não teve briga com essas pessoas, não teve nada, mas foi uma situação um pouco complicada para mim, mas que eu não queria no primeiro momento aceitar isso, mas depois houveram também outras coisas. Na minha vida pessoal, no passado foi um pouco bagunçada. Então eu peguei tudo isso que aconteceu, o afastamento dessas 2 pessoas, outras situações que aconteceram que me deixaram triste, um pouco abalada, e eu olhei, eu botei elas na minha frente. E eu olhei assim, Fernanda, tá acontecendo isso? Fernanda, a fulana de tal, aquela pessoa que
tu convive, que tu conversa há mais de 10 anos, essa pessoa saiu da tua vida e tá tudo bem. Encerrou-se o ciclo dessa pessoa na tua vida. Ah, essa outra pessoa aconteceu isso, isso e isso com vocês se conhecem há tanto tempo. Eu sei que tu não quer que ninguém saia da tua vida, mas essas pessoas dá para ver que encerraram o ciclo delas na tua vida. Tal situação incômoda que também te aconteceu, ó, aconteceu, tá? Eu sei que tu tá triste com isso aqui que aconteceu também, mas tu tem que enfrentar, é isso. Uma outra situação que me aconteceu, ó, Fernanda, tá acontecendo isso, não tá te fazendo bem. Sim, tu não tá bem com isso, aceite, mas vamos tentar reverter, vamos tentar consertar, vamos tentar achar uma solução para essa situação. Então, o que eu fiz de diferente dessa vez foi pegar tudo isso que estava me abalando com o passar dos anos, algumas coisas pontuais do ano passado, outras coisas que já vinham de alguns anos me abalando, me fazendo mal, e eu resolvi encarar de frente. Então, essa foi uma das coisas diferentes que eu fiz. E às vezes tem situações que a gente traz da infância. Tem, às vezes, situações que a gente traz da adolescência. Tem quantos de nós não temos crenças limitantes? Quantos de nós não temos maneiras de pensar que talvez a sociedade ou quem nos criou colocou na nossa mente e a gente não tem culpa nenhuma disso e nem essas pessoas tiveram? Mas às vezes a gente vem de uma criação com tanta crença limitante que a gente não acredita em mim mesma. Eu, particularmente, falando de um modo resumido, não entrando em detalhes, mas eu venho com muita crença limitante da minha juventude. Crenças tipo assim, de eu não acreditar em mim, de eu não achar que eu sou capaz das coisas, de eu me achar assim, pequena, insignificante perante o mundo e perante as outras pessoas. Eu sempre me achei assim, ah não, isso aqui eu nunca vou conseguir, isso aqui eu jamais vou alcançar, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa força. Gente, eu venho com tanta crença limitante, tanta crença, e uma das crenças limitantes que eu vinha, que eu vivi durante toda a minha vida, foi me não xingar, mas me autocriticar. Então, por exemplo, se o carro tivesse dando um barulho diferente, eu mentalmente eu falava para mim mesma, mas isso é culpa tua, porque assim, porque assado, porque tu não fez isso na tua vida, porque tu não agiu dessa forma por causa disso. Então eu achava formas de me punir, então aquilo era minha culpa. Se um relacionamento meu não deu certo, como, sim, eu tive namoros que não deram certo, que terminaram, então a cada término de namoro eu me culpava. Não, qual é o cara que vai querer ficar com uma pessoa assim, assado, que não conquistou isso, que não tem essa conta, esse valor na conta bancária do banco, que tá com 30 anos e não tá em certa posição da vida? Gente, essa é uma das crenças limitantes, acho que piores que eu carreguei durante a minha vida, que é eu me criticar, eu apontar para mim. Então, término de namoro eu me culpava, um barulho diferente que deu no carro eu me culpava, uma conquista, um concurso que eu prestei que eu não passei eu me culpava. Então, tudo que acontecia que não estava dando certo na minha vida, a minha vida não ir para frente, eu me culpava. Então, eu vim com tudo isso muito forte, além de não acreditar em mim, de não achar que eu sou capaz, de não me achar bonita, de não gostar da minha aparência. Gente, eu carrego esse peso, eu vinha carregando esse peso nas minhas costas. E eu tô falando de modo geral, viu? Porque a coisa é bem mais complexa em relação a isso. Então, o que eu fiz de diferente? Eu aceitei que essas crenças limitantes existiam na minha vida. Eu aceitei que eu estava me punindo por coisas que eu não tinha culpa. Eu aceitei esse comportamento quase de autodestruição de mim mesma, se é assim que a gente pode falar. Primeiro eu aceitei.
Eu aceitei toda essa parte ruim de crenças, de não acreditar em mim, de eu me criticar. Eu aceitei as coisas boas, sim, comecei a reconhecer as coisas boas que aconteceram na minha vida, porque eu acabava não reconhecendo. Eu via que tinha acontecido coisas boas, só que aquilo ficava pequeno diante de tanta crítica que eu fazia comigo mesma. Então, eu acho que o que eu fiz de diferente dessa vez foi aceitar. Foi de olhar a minha vida e ver a minha vida do jeito que ela é de fato. E de eu ver, não, Fernanda, tu não tá realmente numa situação financeira, mas tu poderia estar. Mas tu não está por causa de uma crença que tu carrega, de tu não acreditar em ti, de tu não te achar capaz, tá tudo bem. Tu poderia estar melhor? Poderia. Mas tá tudo bem. Tu tinha toda essa bagagem de autocrítica contigo. Paciência, vamos fazer agora diferente, mas vamos parar com isso, vamos parar de se culpar. Então eu acredito que eu comecei a ver a minha vida do jeito que ela é. Então isso foi uma das coisas diferentes que eu fiz dessa vez. Outra coisa, já puxando um pouquinho, já em continuação disso, foi reconhecer que tinha situações que eu tinha que encerrar. Então, por exemplo, dessas duas pessoas muito próximas a mim, eu vi que eu tinha que deixar essas pessoas irem. Eu vi que o ciclo delas na minha vida tinha encerrado. Cada um contribuiu para a vida do outro como tinha que contribuir. Mas eu comecei a enxergar assim, não, encerrou esse ciclo. Tá tudo bem. Vamos guardar as lembranças boas, vamos guardar tudo de bom que a gente viveu com essas pessoas. Só que o fato é, agora cada um vai para um caminho diferente. Encerrou-se o ciclo dessas pessoas na minha vida. Eu comecei a aceitar isso e eu entreguei para o universo, entreguei para Deus, assim, ó, que essas pessoas sejam muito felizes. Sou muito grata por tudo que eu vivi, que eu aprendi com essas pessoas e eu entrego. Eu entrego essas pessoas a Deus, eu entrego essas pessoas ao universo, que elas sejam muito felizes. Eu aceito que elas não façam mais parte da minha vida a partir de agora. Gente, fazer isso é libertador, dá uma paz gigante na gente. Não é fácil, mas é libertador. E eu também fiz com outras pessoas, tipo, pessoas que talvez estivessem me fazendo mal. Eu analisei isso, não, não tem porquê eu ficar perto dessa pessoa. Eu vou me afastar. Comecei a me afastar devagarinho, com jeito, com gentileza, mas me afastei de algumas pessoas. Eu comecei a ver o que eu queria para minha vida. E isso eu peguei papel e caneta, peguei uma folha de ofício e escrevi. Eu fiz 2 colunas, gente. O que eu quero para minha vida e o que eu não quero para minha vida. E o quero e o que não quero não são só coisas materiais. Eu quero um carro da marca tal, modelo tal. Eu quero uma viagem, sei lá, para Havaí, que é uma coisa que eu quero. Mas não é só isso. Eu também coloquei coisas assim, eu não quero pessoas fofoqueiras perto de mim, eu não quero pessoas extremamente negativas perto de mim, eu não quero pessoas tóxicas perto de mim, eu quero pessoas alto astral perto de mim, eu quero pessoas que agreguem na minha vida perto de mim, eu quero morar num lugar recheado de paz, eu não quero morar num lugar barulhento onde a madrugada inteira tenha barulho e que eu não consiga dormir, sabe? Então eu coloquei coisas não materiais também nessa lista, coisas que eu quero e coisas que eu não quero. E juntando isso, porque esse primeiro eu encarei a minha vida do jeito que ela é, aceitei as coisas erradas que eu estava fazendo e as coisas certas que eu tinha feito, encerrei ciclo com algumas pessoas, né? Deixei essas pessoas irem, obviamente que eu não falei isso para elas, mas no meu coração, olhando para as estrelas, entreguei para Deus, entreguei para o universo. Você tá, eu me desprendo de vocês, eu deixo vocês irem com a paz de Deus, com muita luz. Então eu fiz isso e fiz essas 2 colunas de coisas que eu quero e coisas que eu não quero. Obviamente, gente, tem coisas que a gente não quer, mas que nem sempre a gente consegue fugir. Por exemplo, você tá num trabalho que você não gosta, você se sente mal nesse trabalho.
Só que no instante que você paga aluguel, você depende do salário daquele trabalho para pagar o seu aluguel, você não pode, no primeiro momento, largar. Ah, eu não quero mais esse emprego. Mas se você depende do dinheiro daquele emprego, tu não pode largar imediatamente. Então, tem certas coisas que a gente não quer e que a gente não tem como largar. Às vezes, a gente gostaria de se afastar de algumas pessoas da família da gente. Só que família já é mais complicado. Ah, por que eu não posso? Tem situações e situações. Tem pessoas da família da gente que não tem como a gente se afastar, porque é família, é sangue. Mas tem outras que sim. Então eu digo assim, tem situações e situações. Mas nessas situações que você não pode se afastar ou largar daquela situação ruim, eu acredito que a gente tenha que pegar isso e transformar num projeto. Ah, eu tô trabalhando num lugar onde eu não me sinta bem, mas eu dependo daquele dinheiro para pagar meu aluguel todo mês. Ótimo, tu quer sair daquele emprego, tu não pode hoje. O que você pode fazer para daqui a um tempinho tu conseguir sair daquele emprego? Ah, eu posso mandar currículo para outras empresas, então mande. Eu posso começar a fazer brigadeiro em casa e vender para os vizinhos, então comece. Sabe, eu acredito que a gente não consegue se livrar de uma situação que a gente quer se livrar, a gente tem que procurar meios ou de amenizar aquela coisa ruim que aquela situação provoca na gente, ou procurar formas de conseguir sim daqui a um tempinho se desligar daquela situação. E foi isso que eu fiz. Eu fiz listas do que eu quero e do que eu não quero para minha vida. As coisas do não quero que eu consegui tirar da minha vida, eu tirei. As que eu não consegui tirar, eu comecei a pensar formas de como trabalhar com isso e de como eu, no momento que eu não consigo tirar algumas coisas que me fazem mal da minha vida, assim, tá, como é que eu posso amenizar os efeitos? E eu comecei a pensar em formas de fazer isso. Então, por isso que assim meu recomeço está sendo diferente, porque eu estou fazendo essas coisas diferentes que eu não fiz das outras vezes. Então, eu deixo aqui como dica para vocês aí, final do ano, agora, por exemplo, agora eu estou gravando dia 6 de agosto de 2023. Dependendo da época que você estiver assistindo o vídeo, pode ser que seja uma época que já esteja pertinho do final do ano. De repente, alguma dica que eu compartilhei do que eu fiz aqui possa te ajudar a fazer agora, na virada do ano, que de repente pode ou não estar perto, dependendo de quando você assistir. Então é por isso que dessa vez sim, está sendo diferente. Porque essas coisas que eu falei nesse vídeo eu não tinha feito das outras vezes. E dessa vez eu fiz. Então o vídeo já está ficando um pouquinho longo. Eu vou encerrar agora e vou continuar essas do que eu fiz início de 2023 no próximo vídeo.